28, dos versículos 18 a 20, eu vou ler na versão A Mensagem. Resoluto, Jesus os instruiu: Deus me autorizou a comissionar vocês. Vão e ensinem a todos os que encontrarem de perto e de longe sobre este estilo de vida, marcando-o pelo batismo no nome tríplice, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês devem ensiná-los a praticar tudo que tenho ordenado a vocês. Eu estarei com vocês enquanto procederem assim, dia após dia, dia após dia, até o fim dos tempos. Pai, em nome de Jesus, colocamos nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Abre nosso coração e ilumina, Senhor, a nossa mente, para que possamos entender e compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Deus abençoe. Que a graça e que a paz de Cristo Jesus continue reinando no coração de cada um de vocês. Coube a mim nesta noite falar sobre o tema: quais são os resultados para uma igreja que não dissipou. Então, antes de nós entrarmos em nossa mensagem propriamente dita, eu trouxe para vocês um vídeo, que na verdade é uma matéria jornalística, transmitida pela Rede Globo, e que eu gostaria que todos prestassem atenção, ao nosso colaborador que apagasse as luzes. Prestem muita atenção nessa matéria jornalística da Rede Globo, e que diz respeito a nós. Igrejas de 100, 200 anos e até mais antigas estão fechando as portas na Europa. São edifícios cheios de tradição que estão sendo ocupados por livrarias, estúdios de música e até boates. A reportagem de Marcos Lozecano. Por fora, maravilhas arquitetônicas. Por dentro, majestosas obras de arte. Igrejas na essência, mas também prédios que se tornam alvos da cobiça imobiliária. Nos últimos 10 anos, 200 templos em média por mês fecharam as portas em toda a Europa. As fachadas são conservadas, mas no coração das velhas igrejas batem os martelos da modernidade. Templos convertidos em condomínios de apartamentos, discotecas, hotéis. Na República Tcheca, a igreja do século XIII virou um spa no começo do terceiro milênio. A gerente diz que os quartos estão sempre lotados. Para ela, é um santo negócio. A prefeitura de Maastricht, no sul da Holanda, também acha que foi abençoada quando herdou a velha catedral numa das áreas mais nobres da cidade. Hoje é uma livraria, frequentada por 800 mil pessoas por ano. Este prédio perdeu sua vocação eclesiástica em 1796. Ficou um tempão abandonado. Virou um estábulo municipal, um depósito de bicicletas e, por fim, um salão de festas. Depois de outro longo período de abandono, a velha igreja de Maastricht foi comprada por um empresário holandês, que decidiu transformá-la num templo de conhecimento e cultura. Na Grã-Bretanha, onde o número de igrejas caiu de 55 mil para 40 mil na última década, o reaproveitamento é variado. Nesta esquina, em Londres, o velho templo anglicano virou um moderníssimo estúdio musical. Um santuário do som, considerado pelos papas da música um dos melhores do mundo em termos de acústica. Mas e os sacerdotes? O que acham disso?
É o triste sinal dos tempos, diz o padre Jeremy, responsável por uma pequena paróquia no norte de Londres. As pessoas até acreditam em Deus ainda, mas acham que não precisam mais ir à igreja. Esquecem o verdadeiro sentido de comunidade. Polêmico, o assunto ganha espaço na imprensa britânica, que, de um modo geral, bota a maior fé nesse tipo de solução. Alguns editoriais defendem que pecado mesmo seria botar esses belos prédios no chão. A igreja protestante, ela está sofrendo um êxito drástico na Holanda. E lá nós temos ainda um pequeno grupo, não sei, o pastor Jonas, acho que são 6 pessoas, pastor? Oi? 30 nas 2 igrejas, que estão com os dias contados, porque a maioria mais novo deve ter 80 anos. Na Alemanha nós não temos mais igreja. Acabou. Para aqueles que leram a história, sabem que foi por meio da Alemanha que nós tivemos o primeiro contato, correspondências de cartas no Brasil, e que daí surgiu a Igreja Batista Judia Brasileira. Hoje não há mais nenhuma igreja nossa nesse país. Na Alemanha, na Holanda, 2 igrejas fecham as portas a cada semana. A igreja protestante, ela perde sozinha a cada ano 60 mil fiéis naquele país. Nesse ritmo, ela vai deixar de existir por lá até o ano 2050. Não vai haver mais nenhum protestante na Holanda. Menos de 40 anos. Na Alemanha, a Igreja Evangélica Protestante, na década de 90 a 2012, ou seja, nessas 2 últimas décadas, fechou 340 igrejas, dos quais 46 foram demolidos, templos foram demolidos, e é possível que outros 1000 templos tenham de ser fechados nas próximas 2 décadas. Entre 120 mil a 150 mil pessoas deixam a igreja a cada ano naquele país. Na Igreja Católica, os números não são diferentes. No relatório de 2012, cerca de 400 templos foram fechados no mesmo período. Há anos que o número de fiéis está em declínio e a tendência toma conta de toda a Europa Ocidental, com igrejas também sendo forçadas a fechar na França e na Bélgica. Acentuada queda na frequência dos cultos tem levado muitas comunidades da Grã-Bretanha a ver os prédios usados que eram usados como igrejas, agora disponíveis para outros usos. Em média, 30 igrejas são fechadas por ano na Inglaterra, geralmente como consequência da diminuição do número de fiéis. As nossas igrejas na Inglaterra, segundo informações que eu tenho, só não fecharam porque hoje são frequentados por maioria negra, e o culto se tornou um culto mais avivado, mais dinâmico, e isso tem mantido os fiéis naquelas igrejas que fazem parte da nossa história, em 1617. Estima-se que nos últimos 30 anos, na Europa, mais de 1.500 templos cristãos se tornaram obsoletos. Como vocês viram, algumas dessas igrejas estão sendo transformadas em supermercados, livrarias, boates,
museus, restaurante, bibliotecas, academias de luxo, pistas de patinação, hotéis e muitas estão sendo transformadas em mesquitas e outras simplesmente são demolidas. Quando olhamos para os Estados Unidos, segundo uma pesquisa recentemente feita pelo Instituto Pew sobre religião e vida pública, pela primeira vez os protestantes já não são maioria nos Estados Unidos. Há 50 anos, a quantidade de evangélicos beirava os 70%, e atualmente somos um pouco menos do que 50%. Interessante que essa pesquisa aponta que a perda de fiéis das igrejas protestantes se deu basicamente entre os brancos, pois entre os negros não foi registrada queda significativa no percentual. Qual será que teria razão disso? Quais são as possíveis causas dessa mudança no cenário religioso? Há algumas coisas que nós poderíamos pensar aqui nesta noite. E quando o pastor Claudio me pediu para falar sobre esse tema, eu percebi como ele é dual. Porque na verdade aqui está ligado a alguns aspectos relacionados ao evangelismo, mas talvez o maior aspecto, as maiores causas estejam relacionadas àquilo que se oferece aos fiéis. Então, se eu fosse falar aqui, por exemplo, sobre a desilusão dos membros, com relação às igrejas conservadoras, aquelas igrejas que resistem às mudanças culturais, aquelas igrejas que buscam isolamento social, esse tema, basicamente, se eu fosse apontar alguns aspectos causadores dessa fuga, dessa evasão dos membros, esse tema não seria para vocês. Seria algo para nós tocarmos aqui todos os pastores, todos os líderes das nossas denominações no Brasil, e falarmos sobre como podemos evitar que esse mesmo fenômeno possa acontecer no nosso meio. Há que se distinguir, por exemplo, o que acontece na Europa do que acontece nos Estados Unidos. Na Europa, basicamente a fuga ou a evasão das igrejas se dá pela secularização, ou seja, quando as pessoas já não têm mais a religião como fonte, como norma orientadora de suas vidas. E devido então à evolução social, à evolução da sociedade, à evolução cultural, à evolução acadêmica daqueles países, então a igreja perdeu a sua razão de ser. Não é nada, não é mais relevante, não é importante, não é necessário, não é útil para a vida. Então o fenômeno europeu basicamente está relacionado a isso. As igrejas não conseguem atrair mais as pessoas daquele país. Quando o pastor Elmer, um homem, esteve aqui o ano passado, eu falava com ele sobre esse assunto, e ele disse que estava voltando de um evangelismo na Espanha. E basicamente, de uma pesquisa que eles fizeram, 100% dos jovens hoje se declaram ateus. Nos Estados Unidos o fenômeno é um pouco diferente. Embora ali também esteja, tenha alguma relação com a secularização, porém isso ainda é menor. Nos Estados Unidos há duas coisas acontecendo. Primeiro, algumas pessoas estão se desiludindo com as igrejas e estão se declarando sem igrejas,
É o que se diz hoje com o nome de desigrejados. São pessoas que se machucaram, que se feriram, que se decepcionaram com a igreja, ou que não vêm mais na igreja, uma necessidade de estar assim frequente, como foi dito pelo padre. Elas continuam crendo em Deus, mas a igreja perdeu a sua importância, o tempo. Mas há um outro fenômeno acontecendo nesse país, que é justamente a migração dessas pessoas, de muitas dessas pessoas de cor branca, que estão procurando templos, denominações, cuja oferta é mais contemporânea às suas necessidades, é mais relevante. Templos, igrejas, denominações que têm um culto mais contextualizado, que oferece uma mensagem na sua linguagem, que tem uma liturgia mais aberta, mais moderna e que atinge então as suas expectativas. E esse tem sido o grande problema das nossas igrejas americanas. As nossas igrejas americanas, muitas delas estão praticamente fechando as portas, porque mantém uma liturgia engessada. Uma liturgia que era muito boa há 50, 60 anos atrás, há 100 anos atrás, aquele velho órgão no canto da igreja e prolixo e tudo mais. E esses que assim estão perdendo a sua juventude, estão perdendo os seus jovens, estão perdendo os seus membros mais novos, porque eles não aceitam esse tipo de liturgia. E o que acontece? Começa a procurar outras denominações. E isso está acontecendo com todas as igrejas evangélicas de formação tradicional nos Estados Unidos. Porque há igrejas que têm cultos para 5.000 pessoas várias vezes durante o dia, para 10.000 pessoas várias vezes durante o dia. Então não é o mesmo fenômeno europeu. Diferente. No Brasil, nós estamos começando a viver o mesmo fenômeno americano. No Brasil, as pessoas também se cansaram de uma liturgia engessada, uma liturgia ortodoxa, uma liturgia que não aceita mudanças. Uma igreja que não tem espaço para os jovens, uma igreja que não pode acolher esses jovens, uma igreja que não tem nada a oferecer a esses jovens. Então, esses jovens, muitos deles, estão deixando as nossas igrejas e procurando igrejas aonde ele possa se sentir melhor, mais aceito, mais adequado, aonde ele possa vestir a sua roupa, aonde ele possa fazer a sua coreografia na hora do louvor, e aonde o pastor traga uma mensagem que ele entenda e que diga a respeito dos seus problemas do dia a dia. Porém, como eu disse, isso não é uma mensagem para vocês. Porque se eu começar a estimular vocês vão chegar na igreja de vocês e vão arrebentar o pastor de vocês. Vou dizer, foi o pastor Daniel, por favor. Mas isso que eu falei para vocês, não tenho medo de dizer. E tenho brigado nesse sentido. E tenho dito que a igreja precisa acordar para a vida. A igreja de Jesus tem que ser dinâmica. Temos que repensar muitas coisas. Muitos hinos, muitos louvores, muitas mensagens na forma como tem sido pregada e anunciada. A palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. Porém, o seu conteúdo tem que ser contextualizado. Mas eu gostaria de falar sobre, então, responder a pergunta: o que acontece com uma igreja que não discipula? Porque o fechamento da igreja é a consequência final. O que é ser um discípulo? Creio que o pastor Júnior já
apontou o tema ontem, hoje, pelo menos o pastor Wesley deu uma pincelada, não adentrou no tema de definição. Mas, no sentido real da palavra, discípulo é um aluno, é um seguidor. E de acordo com os dicionários, discípulo é o que recebe disciplina ou instrução do outro, pessoa que adota uma doutrina, ou que segue as ideias ou imita os exemplos de outro. No Novo Testamento, a palavra discípulo vem do grego matetes, que da onde tem a palavra matemática. E a palavra matetes significa literalmente aprendiz, aquele que aprende de alguém. Portanto, o discípulo é um aprendiz, é aquele que está disposto a aprender e seguir os ensinos do seu mestre. E o discípulo, ele acompanha o seu mestre, ele escuta o seu mestre, ele vive o mais próximo possível do seu mestre, ele é treinado pelo seu mestre, ele procura imitar o seu mestre em todas as coisas, ele procura ser exatamente igual ao seu mestre. E Jesus, quando chamou para si os seus discípulos, ele não tinha como pretensão que eles fossem para sempre discípulos. Lá em Lucas 6,40 ele diz: o discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Então Jesus nos chamou e ele nos discipula, e ele espera que nós sejamos mestres. Simples assim. Acontece que quando nós temos escola bíblica, vocês estão sendo discipulados. Quando o pastor sobe no púlpito para pregar, vocês estão sendo discipulados. Quando se faz palestras na igreja, como hoje, vocês estão sendo discipulados. Mas vocês não podem ficar nessa posição pelo resto da vida de vocês. Esse é o problema das nossas igrejas. Mas discipulado não é só isso. Discipulado não é só pregar. Discipulado não é só passar a lição na escola bíblica. Discipulado não é só passar um curso de Libertos pela verdade. Isso não é. Isso faz parte do discipulado. Mas isso não é o completo discipulado. Lá em Mateus 28, 19, que nós lemos, as palavras fazei discípulos. No grego, essas duas palavras em português são uma só. Mateteusate. Mateteusate significa fazer o discípulo ou treinar em discipulado. Nós fomos chamados para fazermos discípulos ou para treinarmos em discipulado. Porém, nós afirmamos ser discípulos de Jesus, mas não fazemos o que Ele manda. Lá em Lucas 6,46 diz: porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Sabemos o que temos que fazer, mas não temos feito. Você foi chamado por Jesus. Ele colocou alguém na sua vida que deveria ter te discipulado, como o pastor Claudir menciona o seu discipulador. Quantos de vocês podem dizer como ele? Eu tenho um discipulador que me ensinou
que me alfabetizou na Bíblia, que me deu pelo menos um beabá. E o que Deus esperava do Claudinho? Que ele fosse um eterno discípulo? Não. Que ele formasse outros discípulos, e que os seus discípulos formassem outros discípulos, e que os outros discípulos formassem outros discípulos. Então a pergunta é: você tem obedecido essa ordem? Quantas pessoas você já discipulou depois que você foi discipulado? Quantas? Me dê os nomes. Começa a listar aí: o Pedro, o João, a Maria, o Roberto, a Angélica, a Joana, a Márcia. Ah, pastor, eu não sei, perdi as contas, foram tantos. Quantos poderiam dizer isso? Não levante a mão, por favor. Se você não tem feito isso, então você tem dito Senhor, Senhor, mas você não tem feito o que Jesus te mandou fazer. Ide, pois, e fazei. Acontece que nós nem sabemos o que é discípulo. O que é ser discípulo de Jesus? Dietrich Bonhoeffer tem um livro chamado Custo do Discipulado, e ele diz: quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e morrer. Lá em Marcos 8, 34, 35, ele vai dizer assim: Senhor Jesus, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, salvá-la. A questão é essa: a salvação não custa nada, a salvação é de graça, a salvação é na faixa, a salvação é no céu dos centros, a salvação é de grátis, como diz o curitibano. Você não precisa de nada para ser salvo, você não precisa fazer nada para manter a sua salvação, ela é totalmente de graça. Mas o discipulado custa tudo. Se alguém quiser vir após mim, assim mesmo se negue. Lucas diz que nós temos que tomar nossa cruz todos os dias. E se não fizermos, não poderemos ser discípulos de Jesus. Então quem estiver determinado a pegar-se a si próprio e a viver para si próprio, perderá-se a si próprio. Porém, quem estiver disposto a morrer, a perder-se, a entregar-se à obra de Cristo e do Evangelho, então se encontrará e descobrirá sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Isso é o discipulado. Ser discípulo é morrer. O apóstolo Paulo diz: eu já fui crucificado com Cristo Jesus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive, porque para mim morrer é viver. E viver é Cristo, morrer é lucro. Você consegue entender isso? Morrer é viver. Você morre para o mundo, mas você vive para Cristo. Você morre para os prazeres da carne, mas você vive para Cristo. Você morre para si mesmo, para o seu eu, para o seu ego, para as suas vontades, para os seus desejos, para as suas taras, para as suas manias, para os seus projetos de vida pessoais. E você começa a viver unicamente para Cristo Jesus.
E o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8,13: porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, então vocês viverão espiritualmente. Mas quais são as consequências, pastor Claudio? Para uma igreja que não discipula. Discipulado é ensinar. Pastor Wesley ministrou hoje pela manhã sobre o projeto de discipulado para a igreja, o ministério de discipulado. Discipular é ensinar. E o discípulo é aquele que aprende. Relação professor-aluno. Ora, a primeira consequência para uma igreja que não discipula é que ela começa a manter, a gerar no seu meio pessoas totalmente imaturas. O grande projeto de Cristo é que você se torne uma pessoa adulta. Abra sua Bíblia, quem trouxe, lá em Efésios 4:11 a 16. Vamos usar essa Bíblia aí. Aí Efésios 4:11 a 16. Eu quero que vocês leiam comigo. Há uma palavra aqui que muita gente lê na Bíblia, Efésios 4:11. E Efésios está lá no Novo Testamento, viu, gente? Efésios 4:11 a 16. Há uma palavra aqui, eu quero que vocês prestem atenção, porque muita gente lê essa palavra e interpreta errado. Eu vou ler na linguagem de hoje. Diz assim: alguns de nós recebemos um talento especial como apóstolos, e outros ele concedeu o dom de serem capazes de pregar bem. Alguns têm habilidade especial de ganhar pessoas para Cristo, as ajudando a crer nele como seu Salvador. Outros ainda têm o dom de cuidar do povo de Deus, como o pastor faz com o seu rebanho, e dirigi-lo e ensiná-lo nos caminhos de Deus. Percebam que todas essas pessoas, elas fazem discípulos, porque elas são discipuladores, elas têm que ensiná-los nos caminhos de Deus. Por que é que Ele nos dá esses talentos especiais para fazermos melhor determinadas coisas? É que o povo de Deus estará mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para Ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, e elevando-a a uma condição de vigor e maturidade, até que finalmente todos nós creiamos do mesmo modo quanto a nossa salvação e ao nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos amadurecidos no Senhor. Sim, crescemos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Então, diz Paulo, não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente nos mentiu e fez com que a mentira soasse como verdade. Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade e vivendo em verdade. E assim nos tornaremos cada vez mais, de todas as maneiras, semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja. Sob a sua direção, o corpo inteiro se ajusta perfeitamente, e cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros, de tal modo que todo o corpo saudável está em crescimento e cheio de amor. Na Bíblia de vocês tem a palavra perfeito, até que todos alcancemos a estatura de varão perfeito. A palavra perfeito no grego é teleios, e essa palavra não tem esse sentido que nós usamos
que essa palavra que Paulo usa não tem esse sentido aí. Ela pode até ser usada conforme o contexto. Nesse caso, como Paulo está usando uma analogia do corpo humano, essa palavra tem o sentido no grego de varão adulto. Pessoa que atingiu a maioridade. Pessoa que está completa no seu, tanto no aspecto mental quanto emocional. É uma pessoa equilibrada. É uma pessoa adulta. O que Deus quer da igreja é que a igreja atinja a maioridade espiritual. O que Deus espera de você, que começou a caminhar na fé já não sei quantos anos, alguns irmãos, como o irmão que testemunhou aqui, é novinho na fé, é uma criancinha na fé, está engateando na fé. Então o pastor Wesley vai discipulá-lo, e vai alimentá-lo, e vai dar leite espiritual, e daqui a uns dias já vai dar costela. Mas há muitos aqui que têm 10 anos, 20 anos, 15 anos, nasceram na igreja. Estava vendo as crianças cantar aqui, o pequeno Davi me senti mais velho do que já sou. Eu cantava isso com 5 anos de idade. Quantos aqui estão tantos anos na igreja e ainda não alcançaram a estatura de varão, de varoa madura, perfeito? Ainda estão vivendo nessa imaturidade. Não se alimentam de coisas profundas. A criança, no estágio de mastigação do alimento, que ela obrigatoriamente tem que mastigar, para que ela possa fortalecer os dentes, o maxilar, a musculatura. As mães que aqui estão sabem disso. A criança ela se recusa, ela não quer mastigar, ela insiste na mamadeira. Não é? Sim? Ou então, quando muito, ela sente uma papinha. Quando muito. Mas ela vai testar você ao máximo, porque ela quer, porque quer a mamadeira. Porque ela não quer sair da fase de amamentação. Ela não quer ter o trabalho de mastigar o alimento. Há muitos irmãos na igreja que estão exatamente nessa fase ainda. Se recusam a comer o alimento mais sólido, mais pesado. Se você abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 5, abre aí, no versículo 11 a 14, Hebreus 5, 11 a 14, veja o que o autor diz para esses irmãos. Ele está falando de coisas profundas, ele está dissertando sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, e então ele chega num ponto que ele percebe que a igreja não está entendendo nada. E no verso 11 de Hebreus 5 ele diz: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois foi feito quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente da palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aí você quer saber o que é leitinho? Sabe o que é leitinho? Veja no capítulo 6. Ele continua, e agora eu vou ler na linguagem de hoje. Ele diz assim: assim vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos. Ensinamento de adultos, deixando para trás os primeiros
lições da mensagem de Cristo, nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil, de crer em Deus, o ensinamento a respeito dos batismos, da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Sabe aquelas doutrinas do Libertos pela Verdade? Aquilo é coisa para neném. Mas um dia, uma irmã que já é senhora, que já está na igreja há muito mais tempo que eu tenho de vida, ela chegou para mim e disse: pastor, eu guardo o sábado, mas se me perguntarem por que eu guardo, eu não sei dizer. E nas minhas viagens eu começo a ouvir perguntas sobre doutrinas da igreja, coisas que é o beabá, meus irmãos, é o beabá. Coisas que a pessoa que está me perguntando jamais deveria me perguntar, porque já tem 20 anos na fé, 15 anos na fé, mas ainda está preocupado com batismo, com cerimônia de pôr as mãos, com ressurreição dos mortos. Pastor, o corpo quando ressuscitar vai ter sangue, vai ter carne, como que vai ser, pastor? Lá no céu eu vou conhecer o meu irmão, a minha irmã, a minha esposa. Gente, preocupado com coisas ridículas. Isso é coisa de bebê, coisa de neném. Vamos nos preocupar com a doutrina pura da palavra de Deus, aquilo que realmente é a palavra da justiça, como diz o apóstolo. Lá em Romanos 2:20, o apóstolo Paulo chama para os irmãos de instrutor de ignorantes, mestre de crianças. E lá em 1 Coríntios 3, abre sua Bíblia aí. Olha o que acontece com uma igreja que não discipula. 1 Coríntios 3, no versículos 1 a 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim: e eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Tudo nenenzinho na igreja. Ninguém quer mamar. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Porém, quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? A igreja que não discipula tem um bando de crianças. E um dos sintomas de uma igreja que tem um monte de criança é que elas ficam brigando entre si, elas ficam disputando um brinquedinho. Esse aqui é meu, você não pega, porque o pastor me pôs para pregar durante um mês, embirrado. O pastor me chamou para cantar. E começa: eu sou de fulano, eu sou de ciclano, não porque eu gosto do pastor Claudinho, porque eu gosto do pastor João, não porque eu gosto do pastor Daniel, não porque eu prefiro o pastor Wesley. Para com isso, igreja. A igreja que não discipula, o pastor que não discipula, os líderes que não discipulam, que não sentam com seus membros, ele começa a enfiar Bíblia na cabeça deles, cria um bando de criancinhas imaturas, começa a falar da palavra de Deus, começa a ensinar isso aqui,
Começa a encher isso aqui na cabeça do povo. Você jovem, começa a encher a tua cabeça com essa coisa aqui. Chama-se Bíblia. Bíblia jovem, jovem Bíblia. A maioria dos nossos jovens não conhece a sua Bíblia. Não sabe o que tem na Bíblia. Você quer ver? Quer ver como é que os nossos jovens não sabem? Abra sua Bíblia no livro de Tobias, por favor. Abra sua Bíblia aí. Quem achou diz amém. Teve alguns que foram procurar, que eu vi. Foi católica? Foi católica? Ah, se for católica, não vai, você vai achar. Se eu estivesse lá em Quixadá, a irmã tinha achado, né? Entendeu? A irmã tinha achado, porque a irmã estava com uma vida católica. Né? Viu? É assim. Igual o pastor que mandou os irmãos da igreja, abre a sua Bíblia no Salmo 151. Aí a igreja lá, quem achou diz amém, a maioria diz amém. Não existe Salmo 151, meus irmãos. Mas o povo não conhece. O povo não conhece. O segundo sintoma, eu não posso aprofundar, o Claudio me deu 1 hora só. Não posso aprofundar nesse texto. Fica para a próxima. Segundo sintoma, conformismo com o mundo. Conformismo com o mundo. A igreja que não discipula começa a criar pessoas que se conformam com o mundo. Lá em Romanos 12, e no verso 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Não vos conformeis com este mundo, diz a versão que você está lendo. Parem de viver como as pessoas deste mundo estão vivendo. Uma igreja que não discipula começa a gerar jovens que começam a imitar o comportamento das pessoas incrédulas. E eu não estou falando aqui de roupas, nem de joias, nem de pulseiras, nem de piercing, nem de tatuagem. Essas coisas que pessoas ficam arrumando coisas esquisitas para explicar. Nada disso. É o comportamento, é a conduta que você não deve imitar. Você jovem, tome cuidado. Você não pode ser igual às suas amigas, aos seus amigos. Não é porque a sua amiga vai na balada e beija 10 durante a noite que você vai sair beijando 10 também. Crente não fica. Viu? E eu não sou quadrado. Eu não sou bobo. Mas uma coisa eu digo para você: ficar é coisa do mundo, é uma conduta mundana. Você pode namorar, ninguém está te proibindo de namorar. Namoro cristão, namoro sério. Você pode usar roupas que você quiser, mas não precisa parecer uma piriguete, porque a piriguete, até lá fora, ela é falada. Não é porque é crente. Gente, o que é indecente lá fora, aqui dentro da igreja, é indecente lá fora também. Pensa que é diferente? O rapazinho acha que está pondo a banca, ele está indecente aqui dentro e lá fora, a mesma coisa. A mocinha da mesma maneira. A igreja que não discipula, ela começa a dar brecha para esse tipo de comportamento. Nós cristãos temos que ser santos. E a palavra santo não quer dizer, eu tenho aqui uma espiritualidade, porque eu sou perfeito. Não é isso não, santo é separado. Jesus disse, você tem que ir no mundo, mas você não é do mundo. Você não está proibido de ir no cinema, você não está proibido de ir no teatro,
proibido de ir no shopping. Você não está proibido de ir no show. Você pode ir. Vá e mostre como é que o cristão age nesses lugares. Amém? Amém. Faça a diferença. As pessoas vão olhar e vão dizer: ele é diferente. Ela é diferente. É lá que você mostra que você é diferente. Não é aqui. Aqui todo mundo é igual. Aqui é fácil. Aqui é fácil. Quero ver lá fora. Quero ver lá na escola. Né? Na faculdade. Lá no botequinho. Tem botequinho que está vendo na faculdade lá. Sabe? É lá que você faz a diferença. Todo mundo encharcando a cara. E você lá tomando o seu suco de laranja. Bem, fazer discípulo é isso, gente. É isso. É começar a ensinar aos nossos jovens, a vocês aprenderem como é que se comporta, como é que se vive. Pastor, eu posso? Pode assistir jogo de futebol? Vai lá, meu irmão, toma cuidado só. Né? Vê o time que você vai torcer direitinho, para você sentar do lado certo, não erre no lugar. Mas na hora que o juiz roubar lá, não xinga o juiz, pelo amor de Deus. Diga: ô abençoado! Mostra a diferença. Mostra que você é diferente. E o terceiro e último que eu vou falar aqui para encerrar, não dá tempo de aprofundar isso, essa palestra para 3 horas. A terceira consequência, e é bem curtinho mesmo, é que quando a igreja não discipula, ela não gera as pessoas conforme a imagem de Cristo. Discipular é fazer com que a pessoa se pareça com Cristo. Abre sua Bíblia aí, em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Agora pode abrir, filho, não é peguinha não. Depois que eu mando abrir Judas, algumas pessoas ficam me olhando atravessado. Não, pode abrir, é irmão de Jesus, viu? Pode ler, pode ficar tranquilo. Esse Judas é irmão de Jesus, viu? É gente boa. Ele é irmão do Tiago, você sabia? Tem gente que não sabe que Tiago Judas é irmão de Jesus. Durante 20 anos na igreja, não aprendeu ainda. Romanos 8, 29. O apóstolo Paulo diz assim, eu vou ler metade do texto, que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Tem gente que não gosta que eu use essa palavra, predestinação. Mas não sei o que eu estou usando, é Paulo. E Paulo diz que Deus fez o quê? Predestinou. Deus decidiu antes que você existisse. Ele decidiu. Ele predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, fazer discípulos é fazer com que as pessoas se pareçam com Jesus. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Algumas pessoas da igreja, e eu acho terrível isso, você já ouviu muito isso, e você talvez até já disse isso. Você disse, irmão, perdão, irmão Hélio, irmão Hélio, você vai ouvir isso, viu? Irmão Hélio, olha, não olhe para mim não, viu? Não olhe para mim, você não olha para os irmãos da igreja, você olha só para Jesus. Você vai ouvir isso. Quantos aqui já ouviram isso? Quantos aqui já disseram isso? O apóstolo Paulo diz assim, sejam os meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo.
mestre. O mestre diz isso. Olha, irmão, eu estou discipulando você. O que você aprendeu, o que você viu, o que você ouviu, o que você ouviu falar de mim, tudo isso que você ouviu, lá em Filipenses capítulo 4, tudo isso você pode praticar, e o Deus da paz será convosco. Amém? Amém. Sejam os meus imitadores, Paulo diz. Você pode me imitar, porque eu estou imitando Cristo Jesus, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo está vivendo em mim, se eu estou imitando Cristo, se eu estou tornando um mito verdadeiro na minha vida, se eu estou reproduzindo Cristo igual o homem sombra, se eu estou andando como Cristo, se eu estou comendo como Cristo, se eu estou falando como Cristo, se eu estou vendo como Cristo, se eu estou ouvindo como Cristo, então eu posso dizer: orem para mim, porque eu estou reproduzindo Cristo na minha vida. A igreja que não discipula, ela não consegue gerar pessoas parecidas com Cristo. O que Deus quer é que você se pareça com Ele. Lá em 1 João 2,6 diz: aquele que diz que permanece nele, deve andar como Ele andou. Você permanece em Cristo. Você está em Cristo, amém? Ande como Ele. Andar como Jesus andou. Falar como Jesus falou. Lembra dessa música? Pode cantar, não é pecado não. Deve que é do padre, né? Essa música é mais santa, é mais consagrada, é mais verdadeira que a maioria das muitas músicas evangélicas cantadas nas igrejas. Amém? Lá em 1 João diz assim: meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, ainda não sabemos o que vamos ser, porém sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Eu quero que o louvor aqui na frente, quero que você fique em pé. Consequências para a igreja que não se pula é que ela gera pessoas imaturas, ela gera pessoas mundanas, e ela gera pessoas que não se parecem com o Pai. Como é bom quando alguém chega e diz: é a cara do Pai, é a cara da Mãe. É ou não é? Será que as pessoas podem dizer para você: mas você é a cara de Cristo, você se parece muito com Cristo? Vamos orar a Deus. Fique à vontade, pastor. Adore o Senhor. Depois eu quero orar com você. Sonda-me, Senhor.